ó, muita especulação em relação ao Zubeldia e a história com São Paulo. Adianto aqui para vocês que ele vai preparar o treino na quarta-feira, vai treinar o time contra o Vasco, vai preparar a equipe para esse duelo importante lá em Campinas contra o Vasco pelo Brasileirão. Quero trazer panorama, bastidores para vocês e, claro, tem o cupom Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Olha aqui o QR Code para vocês aqui, certo? Olha, tá muita especulação aí no Threads, no Instagram, nas redes sociais aí, alguns programas esportivos, opiniões e tal, sobre a questão do Zubeldia, né? Ah, o Zubeldia não fica para 2025, tá sendo fritado, aquela coisa toda. Gente, o Zubeldia tá trabalhando normalmente, o Zubeldia é técnico do São Paulo. Ah, o Zubeldia foi mal no jogo contra o Cuiabá. Todo mundo foi mal no jogo contra o Cuiabá, né? O time inteiro foi mal. Isso passa pelo técnico, pelo lateral esquerdo, zagueiro, ponta esquerda, né? Vai ter uma cobrança? Vai ter. Tem gente que acha que a cobrança da diretoria é errada. Ok, né? Ah, a diretoria tem os seus erros? Tem. Vai ter uma cobrança. Quem é o presidente? Toma as atitudes, a diretoria toma as atitudes, o técnico toma as atitudes, os jogadores também têm a hierarquia dentro do elenco. O capitão vai ter a cobrança nos mais jovens, os mais experientes. É assim que acontece. Dentro de uma empresa também é natural acontecer isso, né? Então, obviamente, numa derrota, tudo fica mais quente, a questão da temperatura, né? Então, assim, crítica vai acontecer quando se tem uma derrota. O Zubeldia vai dar o treinamento na quarta-feira, vai começar a preparar a equipe, né? Vai ter um ajuste, vai ter uma conversa, um ajuste aqui, outro ajuste ali. O que deu errado, o que tá dando errado, qual o rumo o São Paulo pode dar em relação à preparação, a esses jogos finais, o objetivo do São Paulo, que é a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Isso o Zubeldia sabe, né? Zubeldia sabe qual é a meta. Ao final da participação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, vai ter uma análise do trabalho dos jogadores, do trabalho da comissão técnica. Tudo isso isso não é novidade, a gente tem falado isso. Só que fica uma especulação de que o Zubeldia não fica para 2025. Não há nada ainda cravado de que o Zubeldia não fica para 2025. Se o São Paulo engrena e classifica para a fase de grupos, e o trabalho, há uma análise mais positiva do que negativa nesse momento, e se dá uma chance de um técnico que tem contrato, a situação muda de figura, né? E aqui ninguém tá cravando que o trabalho é péssimo, que tá tudo uma porcaria. O São Paulo saiu nas quartas de final brigando de igual para igual contra o Botafogo. Na Copa do Brasil poderia ter ido melhor? Poderia, é um ponto negativo, né? O uso dos reforços. Marcos Antônio é um jogador que poderia estar jogando, é verdade. Os reforços não estão jogando, isso é verdade. Isso é um ponto que precisa ser visto, né? As escolhas, as trocas, é um ponto que precisa ser visto. Tem coisas positivas. O Campeonato Brasileiro que o São Paulo está fazendo, na questão de colocação, é o melhor dos últimos tempos, dos últimos anos. O São Paulo brigou lá embaixo nos últimos anos. Ponto positivo. Eu tô aqui fazendo uma análise rápida. Obviamente lá dentro, internamente, a análise é muito mais criteriosa. Tô aqui fazendo uma análise aqui de papel de pão praticamente, né? Tô aqui falando com vocês, com a minha audiência aqui do canal, que aliás não para de crescer. Ainda bem, se você não se inscreveu, se inscreve. Então, assim, obviamente tudo vai passar por uma análise, com toda a direção, com o Muricy Ramalho, com o presidente. Então, assim, calma lá, gente. Vamos acalmar os ânimos e os jogos que vêm pela frente, jogo a jogo, há uma importância muito grande no que vem pela frente. O ano de São Paulo é um ano que não vem título. Quer dizer, teve o título da Supercopa, que foi importante lá atrás, né? Era um ano de uma expectativa muito grande. Acabou não vindo nenhum título de expressão, um título como uma Libertadores, ou um bicampeonato de Copa do Brasil, ou, quiçá, um campeonato brasileiro, que São Paulo há muitos anos não conquista um campeonato brasileiro, né? Pontos corridos, que é muito difícil, que premia a regularidade, mas o São Paulo tá ali no caminho, tá ali buscando, né?
e faz um campeonato brasileiro melhor do que foi fato dos últimos anos, e é com o técnico que tem hoje, que é o Luiz Zubeldia. Então, não dá para cravar que o Zubeldia não vai ser o técnico no ano que vem. E ainda não podemos cravar que ele será o técnico no ano que vem. O presidente deu entrevista, a gente trouxe aqui no canal. O futebol é dinâmico, né? Nesse momento, ele é o técnico de São Paulo, não há como mudar nesse momento. Então, assim, vamos com calma, e o futebol do São Paulo nessa reta final vai acabar dizendo muita coisa. Vamos ver, como diz o presidente Júlio Casares, vamos aguardar. Obviamente ele usou muito essa expressão quando o Carpini estava sai, não sai, naquela questão do São Paulo no começo da temporada. Certo? Nicola, o São Paulo já está pensando em contratações para o ano que vem? Você tem informações? Lucas, eu posso contar que para a lateral esquerda já há uma procura, até porque o São Paulo sabe que essa posição vai ser extremamente carente. O Wellington, lateral esquerdo, já tem um pré-contrato assinado com o Southampton e se muda para a Inglaterra a partir de 1º de janeiro. O primeiro nome pensado para essa posição foi do Renan Lodge. O São Paulo até se animou com a chance de contratar o Renan Lodge, mas ele acabou sendo reinscrito no Campeonato Saudita depois que constatou-se que o Neymar só vai ter condição de jogo no ano que vem. Então ninguém sabe ao certo como é que vai ficar essa situação do Renan Lodge. Já o Wendel, lateral esquerdo, 31 anos de idade, foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Esse atleta parou de ser utilizado no Porto. E o Grêmio e o São Paulo são os interessados nesse jogador. Repito, 31 anos de idade, contrato até junho de 2025. A ideia, tanto do Grêmio quanto do São Paulo, é de que o Wendel rescinda o contrato por lá, para que ele possa ter condição de chegar ao Brasil sem custos a partir de 1º de janeiro. Fabrício Valentini. Primeiro reforço do São Paulo para a temporada que vem, Léo Pelé será devolvido pelo Vasco, kkk. O torcedor vascaíno adoraria que isso virasse realidade. E olha que ele custou caro, tá? Na casa dos 16 milhões de reais. Severino Costa Nicola, é verdade que o São Paulo já tem salário acertado com o Oscar para 25? Não, não é verdade, Severino. O Oscar é um alvo do São Paulo, assim como é alvo do Cruzeiro, do Internacional, do Flamengo, entre outros. O Oscar talvez seja hoje o jogador mais... talvez o Gabigol esteja na frente, mas Gabigol e Oscar hoje são os jogadores em fim de contrato mais valiosos, os mais interessantes. Aqueles que mais têm potencial para mudar o patamar do seu clube do coração. O Cavani também estava nessa lista, mas renovou o contrato com o Boca por mais 2 anos, tá? Então você pega dos jogadores que vão ficar livres em dezembro, esses 2 são os mais interessantes. O Oscar vai ter muita oferta e deve tomar sua decisão sobre o seu futuro um pouquinho mais para frente. E eu imagino que pela relação que ele tem no Xangai Port, onde ele está há 8 anos e ganha 11 milhões e meio de reais por mês, ele até por respeito ao clube chinês, ele deu uma segurada nessa questão, tá? É engraçado que esse lance aí do jogo do São Paulo e Fluminense era para veículos de comunicação estarem fazendo pressão para a lei ser aplicada, mas vejo a galera colocar panos frios em tudo. Seria, no caso, panos quentes, né, Pigfoot? Cara, eu acho que, para mim, foi muito claro que houve um erro de direito, tá? Para mim, o árbitro não marca falta, o Thiago Silva põe a mão na bola, o árbitro não percebe isso e o gol nasce de uma jogada de mão na bola. É aí que se configura o erro de direito. E aí nem sou eu que estou dizendo. O Salvio Spínola, que é o meu especialista em arbitragem, foi quem trouxe essa definição. E aí, diante disso, eu acho que seria o caso de se decidir a favor de uma anulação da partida, mas eu duvido que isso aconteça. O Joedson Borges, Nicola, por que o São Paulo tem tanta dificuldade para contratar um meia de ligação? São 2 os problemas. Meia de ligação está em falta no mercado, são poucos no futebol brasileiro, e você pode perceber que esses poucos são bem caros. São Paulo passa por enorme crise financeira. Vou sempre bater nesse número. O São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano com um prejuízo de 185 milhões de reais, ou seja, ele gastou 185 milhões a mais do que ele arrecadou em 6 meses do ano, tá? Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Aqui ouvi boatos de que o Zubeldia não fica para 25, é verídico? Paulo, depende muito do que acontecer daqui até o fim da temporada. Se o São Paulo terminar jogando bem, em alta, próximo dos líderes, com classificação para Libertadores de forma direta, a tendência é que ele fique. Se o São Paulo for se arrastando, se classificar com dificuldade, tiver disputar pré-Libertadores ou até mesmo não se classificar para Libertadores, ele está fora. Com a ajuda do Fundo de Investimentos do São Paulo, a torcida não poderia ajudar a pagar dívida com uma vaquinha? Alan, você como torcedor comum do São Paulo pode entrar nesse fundo.
no FDIC que o São Paulo teve a aprovação do Conselho Deliberativo na semana passada. E seria uma forma de você ajudar na captação de até 240 milhões de reais, que tem nesse primeiro momento a intenção de transformar o perfil da dívida do São Paulo. O São Paulo tem muitas dívidas a curto prazo, que causam juros da dívida de 70 milhões de reais por ano. Se o São Paulo consegue pagar essas dívidas emergenciais e alongar o restante da dívida, ele deixa de ter um custo tão alto com os juros, tornando a coisa um pouquinho mais, tornando o fluxo de caixa um pouquinho mais compreensível e mais administrável, né? Rapaziada boa, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do São Paulo. E se você gostou desse conteúdo, chega deixando seu like, se inscreva também no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima.